Oi, me chamo Paulo Marchetti e venho com mais um conteúdo a respeito do jornalismo de entretenimento nesta playlist que eu criei a partir, se não me engano, de abril de 2025, para falar um pouco dessa área que ela não é nada explorada, não é estudada, não é debatida, não está no ambiente acadêmico, infelizmente, mas ela é uma realidade desde que a TV e o rádio e jornal e os meios de comunicação existem, porque engloba, de uma forma geral, como diz o nome, o jornalismo e o entretenimento, e hoje, mais do que nunca, ela é muito presente na nossa vida, com todas essas plataformas de vídeo, de conteúdo digital, também de áudio, porque tem o podcast também faz parte do jornalismo de entretenimento, e séries documentais, documentários e até mesmo reality shows e outros conteúdos fazem parte dessa área que, como eu falei, infelizmente sofre muito preconceito entre os profissionais, principalmente do jornalismo. Por isso, isso é uma opinião minha, de quem fez uma dissertação sobre o tema. Me perdoe, está muito vento hoje em São Paulo. Eu moro no andar alto, não tem nenhum prédio na minha frente, então tem muito vento hoje. Pode ter algum ruído que eu estou escutando aqui de vento. As janelas estão fechadas todas, mas tem um ruído, um ruído. E essa área sofre esse preconceito, principalmente dos jornalistas, mas o jornalismo de entretenimento ele só enriquece o trabalho do jornalista tradicional, lhe dá mais ferramentas, mais possibilidades e outras formas de trabalho, outras formas de se trabalhar a notícia, de se trabalhar a informação. E convido, então, você que caiu de forma aleatória neste vídeo, para conhecer essa playlist que eu já gravei mais ou menos quase 40 vídeos, não cheguei acho que a 40, mas quase 40 vídeos, e falo sobre tudo, documentário, roteiro, escrita criativa, escrever livros, a direção, a produção, pós-produção, criação de documentário, enfim, dê uma olhada na playlist, nos temas, e quem sabe você não se interesse por alguma coisa. E neste vídeo eu vou aproveitar que eu fiz um artigo na minha página no LinkedIn a respeito desse tema da inteligência artificial no audiovisual, e aproveitei o texto e fiz até a minha colinha. Não vou abrir aqui o Word, porque é só uma colinha mesmo, para falar desse assunto que eu vejo volta e meia. Já existe cursos especiais, já existe temas, já existe já, a inteligência artificial já está dentro das universidades, já é discutida e já é usada bastante neste meio, e eu vejo alguma preocupação pelo lado de algumas pessoas, outras nem tanto, e eu quero falar de uma forma geral, porque a gente vive a gente está no meio de uma revolução tecnológica desde 97, 98, quando a internet chegou nas nossas casas, mesmo ainda sendo discada. Ela já revolucionou a chegada do e-mail, essas coisas ainda muito básicas do início. A internet, para quem é da minha geração, para quem já usava neste fim dos anos 90, fim do século 20, dessa virada do 20 para o 21, que era a época do computador desktop, e mesmo limitado, com pouco conteúdo em português, no Google, por exemplo, já tinha conteúdos que vinham em inglês, sites e textos, e algum material já para pesquisar, uma coisa de foto e tal, mas ela ainda era pobre, mesmo esse material gringo, comparado com hoje, ela era muito pobre de conteúdo ainda, principalmente conteúdo na língua portuguesa. Então, a gente ficava muito, aqui no Brasil, limitado, até os jornais surgirem, os sites,
o UOL, site da Folha, de todos esses grandes grupos de mídia, as grandes revistas. Aí depois veio o YouTube, e foi a gente inserido nessa revolução toda da chegada da internet no telefone, que a gente carrega para tudo quanto é lugar, as redes sociais, tudo mudou, principalmente entre ali, posso dizer, 2012, 2013, quando o, o smartphone se popularizou, inclusive aqui no Brasil, principalmente, que chegou às camadas mais populares mesmo, pessoal que não tinha tanta grana, deixou de ser uma coisa de elite, de rico, ainda mais quando chegou o Android, facilitou muito as coisas, e mesmo assim a gente continua inserido nessa revolução tecnológica com a chegada da inteligência artificial, que ela ainda tem muito potencial e ninguém sabe ao certo qual o tamanho desse potencial. Tem gente que vê o lado ruim, tem gente que vê o lado bom, tem gente que ainda não formou opinião, e mas é como tudo, o fogo mata e o fogo salva. A água mata e a água salva. Tudo tem que ter um equilíbrio. E a mesma coisa acontece com a inteligência artificial. E eu acho importante falar desse tema para essa área do audiovisual, da comunicação, rádio, TV, internet, o jornalismo de entretenimento, publicidade, marketing e, enfim, todas essas áreas que estão dentro do guarda-chuva da comunicação. E claro que assim a tecnologia ela ajuda também na medicina, na engenharia, em todas as outras áreas. Mas aqui eu quero me ater, claro, evidentemente, a este assunto que é o audiovisual, o jornalismo de entretenimento. E a inteligência artificial, ela para cada área dessas, todas humanas, exatas e biológicas, ela funciona de um jeito diferente. Nós, que trabalhamos nessa área, que é a área de humanas, e nunca tanto esses três termos fizeram tanto sentido quando a gente pensa em inteligência artificial, que é exatamente a, a nossa área, essa área que eu falo aqui, ela trabalha muito com o audiovisual, vem muito tem muito a ver com a criatividade, o improviso, tem muitas nuances que estão dentro do nosso cérebro, do cérebro humano, que a inteligência artificial nunca vai chegar, por mais que se aperfeiçoe, ela nunca vai chegar ao mesmo nível de um cérebro humano, claro, de forma alguma. E um exemplo que eu posso citar referente a isso é uma publicação recente que eu vi no Instagram, que tinha um monte de frames, de fotos, de desenhos da Disney, os desenhos clássicos da Disney, de cenários da Branca de Neve, Cinderela, todos aqueles desenhos, os grandes clássicos mesmo, e a postagem falando: olha a diferença entre o desenho pintado à mão e o desenho pintado de forma automática pela inteligência artificial ou pelo computador mesmo, por comandos automáticos. A diferença é gritante. E aí você vê uma coisa muito mais óbvia, humanizada no desenho da Disney do que no desenho nas pinturas atuais. É claro que fica bonito, é legal, é bacana, mas você vê que é uma coisa protocolar, é uma coisa muito quase que um manual, seguindo o manual. E o ser humano, quando vai desenhar exatamente uma animação dessa, um clássico, podemos pegar aí, sei lá, 101 Dálmatas, esses desenhos todos maravilhosos, você vê exatamente essa a criatividade que é gerada exatamente pelo nosso cérebro, que é a percepção que a gente tem no momento, e que a inteligência artificial não nos dá isso. Ela faz
roteiros para publicidade. Ela já faz muita coisa para a nossa área, IA. Publicidade, marketing, vídeos institucionais, corporativos, educacionais, e faz até roteiros, elabora roteiros para curta-metragem, média-metragem e até longa-metragem, mas fica tudo muito protocolar, muito dentro do manual, do que ela tem de informação e que coloca dentro desses conteúdos todos. Eu já vi, por exemplo, propaganda de carro fake, não tinha nenhuma marca, tudo, mas era feita por inteligência artificial, vídeo de 1 minuto, e era uma propaganda de carro. Parecia que tinha lá uma equipe fazendo o carro na natureza, como a gente vê as propagandas de carro normais, idênticas. E a mesma coisa, esses vídeos que são muito protocolares, eu vou chegar lá, vou chegar lá. Mas o fato é que assim, a inteligência artificial ela já faz esses, esses roteiros, textos, mas deixa essa coisa deixa de forma muito protocolar. Você vai, você tem que perder um tempo, digo perder um tempo porque eu acho a maneira certa de falar, tendo que detalhar, fazendo a descrição que você quer na IA, e esse tempo que eu falo que é perdido, você podia usá-lo, ganhá-lo, já elaborando o roteiro. Para que escrever toda aquela definição, tudo que você quer, joga na IA e a IA te entrega? Pô, então escreve você. E porque vai ser melhor do que o que acontece? Qualquer roteiro ele é revisado. Ele revisão de roteiro, revisão de texto, isso existe em qualquer ambiente, seja no jornalismo, seja na publicidade, em qualquer lugar que se trabalha com texto, ele precisa ser revisado de várias formas. E então, assim, se eu vou revisar um roteiro feito pela IA, então eu já vou elaborar o roteiro e eu mesmo faço a revisão depois, faço uma segunda versão, uma terceira versão, o que é preciso, as refações, tudo que acontece nesse meio da comunicação que tem muito que esses conteúdos, seja texto escrito, seja o texto que depois se transforma num texto visual, em vídeo, seja um roteiro que depois vai ser filmado, essas coisas todas. Eu ponho até, peguei aqui uma parte inteira aqui desse artigo que eu escrevi, o efeito da inteligência artificial na qualidade do trabalho do redator publicitário, do profissional da escrita criativa e do storytelling, na qualidade do roteirista de programas de televisão ou de documentários e séries documentais, na qualidade do redator de um reality show ou de um telejornal ou de conteúdos similares. Isso eu digo porque se o profissional começa a usar e abusar da inteligência artificial, em algum momento ele vai perder a qualidade do trabalho dele. Ele vai ficar dependente da inteligência artificial, vai parar de se alimentar de conhecimento, da leitura de livros, de estudo, de, de de ter o autoconhecimento e de ir atrás da experiência, de escrever. Hoje, por exemplo, a gente já não tem o costume, eu tenho, mas a maioria, não é o caso de todo mundo, que assim, as pessoas não têm mais o costume de escrever à mão. E agora elas estão perdendo com a inteligência artificial, estão perdendo o costume de escrever no computador, no teclado. Então, onde que vai parar a, a qualidade do profissional de comunicação, o do redator publicitário, como eu digo, de quem faz um roteiro, de quem elabora um roteiro, seja para um programa ao vivo, seja para um documentário, seja para um longa? Para onde vai essa qualidade? Se ele vai perder o costume de escrever, até mesmo no teclado,
Já não se lê muito no país, no Brasil. A leitura já é escanteada, até mesmo pelos profissionais que precisam e trabalham com a palavra, com o texto. Eles, se eles deixaram a leitura de lado, então fica difícil. E, e a inteligência artificial, resumindo tudo que eu quero dizer aqui, ela não vai substituir o cérebro humano, as particularidades do cérebro humano. Ela não vai ter o nosso improviso, ela não vai ter a nossa criatividade, jamais. As nuances que a gente pode ter num texto, durante um programa ao vivo, uma mudança repentina de roteiro, uma mudança repentina de texto, de pauta. A inteligência artificial não vai ser para você. Como que você vai trabalhar o improviso com ela? Não dá. Como que você vai fazer uma redação final de um reality show, de um telejornal, de um programa diário? Os convidados, o repórter, para você fazer a redação final de um reality show, se ele for um episódio ao vivo, como é o Big Brother, por exemplo, que tem a interação entre o apresentador com os participantes, a inteligência artificial não vai te dar esse improviso da pauta, das perguntas com os participantes. Você não vai conseguir fazer uma redação final de um BBB usando a inteligência artificial, assim como de um telejornal, porque durante o telejornal você chama repórter ao vivo em Brasília, ou o repórter internacional que está na Europa ou qualquer outro lugar que esteja num ambiente de show, vai ter um show bacana, ou uma partida de futebol da seleção, ele está dentro de um estádio. A inteligência artificial não vai te dar esse improviso, exatamente de texto, de chamar, como que eu vou chamar o repórter, qual texto. Então, isso tudo, qual é o tipo. Então, se você for colocar tudo isso para inteligência artificial, imagina, você vai ter que descrever todas as reportagens que vão entrar no telejornal, como que vão ser chamadas cada uma desses VTs da reportagem, como vai ser chamado cada um desses repórteres. Você tem que ir lá escrever, então, o apresentador vai chamar a apresentadora que está lá no Vaticano para falar, não sei o quê, então, como que vai ser o texto? E o VT, então, eu estou exemplificando, deixando muito bem claro, e acho que dá para perceber que tem coisas que a inteligência artificial, no nosso meio, no audiovisual, na comunicação, no jornalismo, ela não vai funcionar, não tem jeito. Eu fiz, por exemplo, quando foi, eu não lembro direito, acho que 2021, fui, fui chamado para elaborar um roteiro para a comemoração de 200 anos da independência do Brasil, 2022. Elaborei um projeto que não foi, infelizmente, não vingou, mas eu fiz o roteiro, tive 8 meses, mais ou menos, de 8 a 10 meses, acho que foram 8 meses, não lembro direito, para poder elaborar esse roteiro. Eu li livros, eu assisti documentários, fui atrás de documentos, conversei com historiadores, assisti podcasts, entrevistas e juntei o máximo de material que eu pude juntar e elaborei o roteiro. E o roteiro começa com uma cena 300 anos antes da independência, porque eu quis contar sobre o plano de fuga que foi elaborado caso acontecesse com a família, alguma coisa com a família imperial em Portugal, teria um plano de fuga que foi usado 300 anos depois que ele foi criado. Então eu comecei o roteiro com essa história e eu pergunto, se eu jogo tudo isso, se eu peço para a inteligência artificial elaborar este roteiro, será que ia começar da forma como eu comecei? Será que ele ia dar atenção especial para os personagens que eu dei, que são fundamentais para essa história, mas que nunca foram explorados nos livros de história e em outros documentários, em outros conteúdos?
passagens, as batalhas que teve na região norte, os mercenários e piratas que vieram aqui, as batalhas que tiveram na água, e, nossa, não foi só o grito de Dom Pedro no Ipiranga e pronto, acabou, ok, o Brasil está independente. Aconteceu muita coisa. É claro que a inteligência artificial não ia, mesmo eu botando detalhadamente, e veja bem, você imagina o tempo que eu ia perder para detalhar o jeito que eu queria, como eu queria. Então, pô, vou escrever eu o roteiro. Então, não tem muito sentido, dependendo dentro desses exemplos, não tem muito sentido você querer depender da inteligência humana, pedir para a inteligência artificial elaborar. É claro que existe roteiros protocolares, como é o caso na publicidade, no marketing e outras áreas, o conteúdo corporativo, educacional, institucional, a maioria das vezes, eles são amarrados, eles são engessados, são protocolares. A publicidade, por exemplo, para você fazer um filme publicitário, são 1.000 reuniões, 1.000 aprovações, e ainda assim, quando você vai rodar o filme, você tem um storyboard na mão, e você precisa seguir esse storyboard quadro a quadro, fielmente, porque cada quadro foi aprovado pelo cliente, é daquele jeito que ele quer e tal. Então, assim, é mais fácil, porque você. Eu não estou depreciando essas áreas de forma alguma, mas é muito mais fácil, porque é engessado. É que nem você ter que fazer um texto biográfico do Pelé, não sei. É mais fácil você pedir para. Mais fácil não, a elaboração é mais fácil. Claro que vai ter uma revisão, mas é mais fácil de você pedir o que você quer, a descrição que você quer para inteligência artificial. Vai vir um texto biográfico do Pelé, da forma como você pediu ali, com atenção para algumas coisas a mais, outras a menos e tal, e você vai revisar, vai ter a sua mão, de qualquer jeito, vai ter a sua mão. Então, você vai mudar parágrafos, vai tirar alguma coisa, vai mudar de lugar, isso aqui, vai botar. Não, essa construção, a IA não vai dar, porque é uma construção que vem do nosso cérebro. E, como eu já disse, e não tem como ser diferente disso, a IA nunca vai chegar a pensar igual ao cérebro humano. Então, de qualquer forma, vai ter, mesmo um texto elaborado pela inteligência artificial, vai ter a mão do ser humano, vai ter as modificações do ser humano, que vai exatamente dar as suas particularidades, os seus improvisos, as suas mudanças, da forma como se pede, na forma, seja o cliente, seja o chefe, o departamento onde você trabalha. Então, não tem como, de qualquer forma, você vai perder um tempo nesse texto. Então, pô, se você vai perder um tempo para ajeitar o texto da IA e tal, é claro que fazer uma pesquisa, isso é outra coisa, é diferente. Eu mesmo peço pesquisas aqui de temas que eu preciso elaborar, conteúdos que me pedem e tal. Eu levanto alguma coisa que eu não conheço direito e dentro dessa pesquisa eu consigo me direcionar para achar outros conteúdos, bibliografia, achar nomes de especialistas, que aí eu vou no Google, vejo se eu acho entrevista, né? E vou atrás de outros, eu não fico dependente, obviamente, só daquela pesquisa da IA. Eu vou, a partir dela, ela me dá, ela para mim, como se fosse um portal para outras que eu vou, para outras fontes que eu vou atrás, que eu vou assistir. Me dá nomes, me dá termos, me dá palavras que me ajudam numa. Preciso de uma palavra específica para colocar no Google para achar tal coisa. Esse tipo de coisa, a IA é muito boa, mas eu, como eu falei, não fico restrito. Ah, ok, ela me deu isso, então é isso, e isso é fato consumado. Não, de forma alguma. E como eu falei, ela, porque a inteligência artificial
ela nunca vai pensar como a gente, e, e ela não está presente no telefonema que acontece de repente, com uma mudança de ideia, numa reunião que acontece entre os clientes e os executivos e os criadores de conteúdo, enfim. E ela e a inteligência artificial ela vai piorar a situação de quem já trabalha nessa área ou vai entrar nessa área e é preguiçoso, não é proativo. Só vai, como eu falei já da qualidade do quanto que vai interferir na qualidade do profissional, se ele se ele já não é tão próximo, se ele já não tem um perfil muito proativo, se ele já tem, já é estranho uma pessoa trabalhar nessa área de, de criatividade, de criação, de, do audiovisual, do jornalismo, que você tem que pesquisar, que você tem que ir atrás, que você tem que sair para a rua, que você vai gravar e tudo, ser uma pessoa preguiçosa. Isso já é estranho. Então, não tem como. Eu dei um exemplo dentro desses vídeos todos que eu fiz. Eu analiso uma das produções que eu trabalhei, uma produção desculpa, para Discovery, chamado Na Fé, que a pesquisadora, ela me deu ela fez, isso eu estou falando de 2011, 2012, não lembro, mais ou menos por aí. Ela fez uma pesquisa que a gente viajou para fora do país. Ela teve que pegar telefone, não só a internet, fez todos aqueles caminhos que eu digo nos vídeos que eu falo sobre pesquisa e planejamento e organização de ideias. O que ela fez, o material que ela entregou para mim que era o diretor, para a direção de produção, tal, para a gente poder ir a campo, fazer aquela pesquisa em campo, é uma pesquisa que não seria bem diferente de uma pesquisa de IA, que, como eu falei, ela é protocolar, ela é muito dentro do manual. E tem coisas que você precisa usar o manual para serem feitas, você não pode sair do manual, porque senão você vai se dar mal. E tem coisas que você lhe permite até deixar o manual de lado e falar, não, tá, tem essas coisas aqui, mas eu vou trabalhar aqui dentro da minha criatividade, do que eu imaginei. E, como eu falei, ela nunca vai substituir o que eu falo aqui, a inteligência artificial não irá substituir as nuances que existem no cérebro humano em relação à criatividade, ao improviso, na interação do conteúdo ao vivo, e não conseguirá elaborar textos criativos com as sutilezas e particularidades do nosso cérebro. E o profissional que joga, como eu acabei de falar, e repito para finalizar esse tema, finalizar esse vídeo, o profissional que joga toda a responsabilidade de criação para a IA, ele ama a profissão, tem respeito a ela? Será? Ou ele está ali só para ganhar o dinheiro dele, pá, vou embora rapidinho? Qual é o envolvimento? Então fica muito. E aí você vai fazer uma reunião com a pessoa que fez uma pesquisa pela IA, não se aprofundou na pesquisa, e aí você vai perguntar algumas coisas para essa pessoa, que seja ela o roteirista, o redator, não sei, e, e ela não vai saber te responder direito. Por isso que eu digo, é, me usando desculpa como exemplo, eu pego a pesquisa e ela, para mim, é um ponto de partida para uma pesquisa dentro daquilo que a IA me entregou. Eu vou para outros caminhos e tal. Então, se alguém me pergunta alguma coisa, eu sei responder, porque eu estou com as minhas anotações, com tudo que eu vi a partir daquilo. Então, assim, a preocupação de, puxa vida, vai acabar a profissão de redator publicitário, a IA vai tomar conta dos profissionais da comunicação, do audiovisual? Não. Pode tomar conta de outros profissionais, como acontece no caso, por exemplo, de exatas, na medicina, a gente já vê o robô fazendo operações, dando diagnósticos, essas coisas, porque é uma coisa muito certa, muito automática.
que é o que o humanas não trabalha. Tem, como eu falei, as nuances que são nossas do ser humano. Então, você que é que é profissional desta área, fique tranquilo em relação a isso. E, claro, você precisa se preparar. E, então, adquira cada vez mais conhecimento, estude, se atualize, agregue cada vez mais os conhecimentos gerais para o seu repertório de conhecimentos, e esteja, como eu posso dizer, e esteja pronto para o que der e vier nessa profissão, que hoje você pode fazer um programa ao vivo sobre fofoca e amanhã você pode fazer um documentário sério sobre os conflitos no Oriente Médio e tal. Então, tudo pode acontecer nesta área e você precisa estar preparado sem depender de inteligência artificial. Você tem que usar a sua própria inteligência com a ajuda da inteligência artificial, que é só mais um recurso para o trabalho. E é isso que eu quero deixar neste vídeo, este alerta, para não ficar dependente da inteligência artificial, que isso é péssimo, e também para ficar tranquilo que ela nunca vai ter a nossa criatividade, ela nunca vai ter o nosso improviso e as nossas particularidades. Eu espero que este conteúdo tenha servido para você que se interesse por ele. Eu agradeço a companhia até agora. Mais uma vez, eu convido a conhecer a playlist Jornalismo de Entretenimento, no qual eu abordo sobre o universo do audiovisual e da criatividade. Lembrando, inclusive, com este nome, que eu tenho transformado todos esses vídeos em áudio e criei um podcast no Spotify exatamente chamado de O Universo do Audiovisual e da Criatividade. É só achar no Spotify, encontrar, que eu estou alimentando, como eu falei, transformei em áudio todos esses vídeos que eu fiz e eu tenho publicado 2 episódios por semana no Spotify. Agradeço mais uma vez a companhia até aqui, espero ter ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, um beijo e um abraço.